A Revolução Industrial foi um dos eventos mais importantes da história. Começou na Grã-Bretanha, que mudou o curso da humanidade, isso já sabemos. Mas, e se eu te dissesse que ela pode ter começado em outra sociedade, séculos antes? Bom, antes de respondermos isso, temos que olhar para outra pergunta. O que é necessário para uma Revolução Industrial? Se você disse máquinas, não começamos por aqui. É mais complicado do que isso. Hoje vamos falar de uma dinastia, uma que mostrou sinais de uma possível Revolução Industrial, antes da Grã-Bretanha. E como eles fizeram isso? A resposta é agricultura. Antes das máquinas precisamos de comida, muita comida, algo que cresça rápido. E a dinastia Song certamente uma agricultura boa. O primeiro lista é o arroz de champa. Como ele amadurecia a cerca de 60 a 100 dias, era possível obter 2 e às vezes 3 safras anuais. E através dessa valiosa semente, a alternância entre o arroz no verão e o trigo no inverno, juntando isso com as inovações, fez com que a comida pudesse chegar às cidades. Agora nem todos estavam presos à agricultura, era possível escolher outros ofícios. E devido a isso, as cidades se expandiram. Porém, essa expansão gerou um problema. Havia uma demanda colossal por carvão, devido à produção de ferro, o que criou um vasto desmatamento. Então, o que podia ser feito para suprimir essa demanda de combustível? Bom, a solução não foi trocar de carvão, foi apenas usar um mais eficiente. Felizmente, as províncias do norte tinham reserva de carvão betuminoso, e era exatamente o combustível que eles precisavam. Isso fez com que o ferro fundido pudesse ser feito em escalas industriais nos altos fornos, criando uma eficiência que a Europa Ocidental só alcançaria séculos depois, durante justamente a Revolução Industrial. Mas havia outro problema, e dessa vez não era energia, e bem mais difícil de resolver. A dinastia estava cercada por adversários formidáveis. No norte e nordeste temos o Império Liao, já no noroeste temos o Império Xia Ocidental. E tem um especial que será mencionado mais pra frente, mas enfim, continuando. Os adversários tinham controle dos pastos e cavalos eram cruciais para as guerras. Por isso, eles dependiam de uma infantaria massiva para lidar com esse simples problema de fronteiras. Isso custava tributos contínuos tendo valores humilhantes para somente se manter. O gasto da dinastia era tanto que eles tiveram que inovar para não quebrar, aumentando impostos, não sobre terras, mas sobre a circulação de mercadorias e ainda monopolizaram produtos como sal, chá e alume. Porém, eles mantiveram as taxas fundiárias fixas de forma baixa e também incentivaram a exportação marítima. E essa exportação marítima viria a se tornar uma obrigação de sobrevivência no futuro. Sobre essa parte, daqui a pouco iremos chegar nela. Tem bastante a ver com uma certa dinastia. Certo. Aqui temos um paradoxo bem interessante. Essa defesa criava um mercado expansivo e integrado. Agora, para que possamos entender como essa postura era bem diferente do que era feito na época, vamos olhar para Chang'an, a capital da dinastia anterior, os Tang. Chang'an funcionava como uma estrutura xadrez fortificada, tendo mercados bem confinados e toques de recolher. Então, o que a dinastia Song fez de diferente? Bom, vamos ver. Eles abandonaram a cultura rigorosa, fazendo com que Kaifeng e posteriormente a nova capital em Lin'an, atual Hangzhou, também se desenvolvesse de forma mais orgânica, com lojas e restaurantes que se abriam para ruas e canais, funcionando noite e dia. Além disso, as redes comerciais entregavam os lugares mais afastados das grandes vias aquáticas, o que fazia um grande incentivo à cultura do comércio, na qual as famílias investiam capital em moinho de papel, prensas de óleo, olarias e navios mercantes. E espera, nova capital? Sim, nova capital. Chegamos ao momento de falar da dinastia Jin, e você vai entender agora o porquê. Os Jin invadiram o norte e capturaram a capital Kaifeng. Os Song perderam todas as terras agrícolas e as minas de carvão. O que sobrou da corte fugiu para o sul e fundou a capital em Lin'an, iniciando o período do Song do Sul. Lembra que eu disse anteriormente sobre a expansão marítima? Pois é, o mar virou a única saída. Eles não só tiveram que se reinventar novamente no sul, eles desenvolveram uma das primeiras marinhas permanentes da história. Certo, com todo esse contexto, podemos voltar à pergunta do início. A dinastia Song poderia ter se industrializado antes da Europa? Então, a resposta mais honesta é depende do historiador. Se olharmos para comércio, urbanização, produção de ferro, carvão e papel moeda, e acredite, o papel moeda merece um vídeo por si só, certamente, a dinastia Song criou algo impressionante e extremamente sofisticado para o mundo medieval. Isso praticamente é um consenso entre os historiadores. Agora, o verdadeiro debate começa se fizermos a seguinte pergunta: era o suficiente para uma revolução industrial? Para alguns historiadores, a resposta é não. A economia chinesa era eficiente demais para incentivar a mecanização. Ela contava com uma mão de obra tão farta que simplesmente não havia urgência econômica para se investir em máquinas. Com a Grã-Bretanha, o cenário era outro. Eles reuniram circunstâncias geográficas e coloniais que a dinastia Song não tinha. E perceba, a resposta muitas vezes para essa questão não é simples. A dinastia nos mostra que possuir várias características de uma economia moderna não significa que uma revolução industrial fosse inevitável, mas mostra, acima de tudo, que a história da industrialização começou muito antes das fábricas inglesas. E é isso. Tchau, tchau.